mas aqui não vos venho tratar do benefício que o teatro pode trazer aos cientistas enquanto comunicadores, mas falar-vos do teatro como forma de comunicar a ciência. E o teatro tem componentes atraentes, é uma forma relativamente acessível e lúdica de apresentar conteúdos científicos e falar também dos atores da ciência, dos cientistas, e pode servir como complemento por palestras que são dadas por cientistas nas bibliotecas, por exemplo. Uma das experiências que tive, precisamente no ano de comemoração do Darwin, foi de encarnar a personagem histórica de Darwin e fazer visitas guiadas no Jardim Botânico de Lisboa, no Museu também de História Natural. E, ora, enquanto nós fazemos uma comunicação oral enquanto investigadores, o nosso foco vai, sobretudo, para o conteúdo, para as ideias, para as experiências que são feitas, para os resultados. Mas, quando um ator ou um cientista encarna um personagem histórico, tem, de repente, mais latitude para falar de outras coisas. De ideias que foram abandonadas, que acabaram por não dar fruto, de algumas experiências falhadas, da importância que às vezes episódios da história individual têm, de conversas avulsas, e desta forma também humanizar o próprio processo científico. E este acho que é um aspecto importante que nós também devemos comunicar quando falamos de ciência, nomeadamente a ciência enquanto um processo histórico, que tem um contexto, tem os seus protagonistas, que são seres humanos, muito embora às vezes algumas figuras como Darwin ou Einstein tenham assim um certo peso mítico. Ora, estando o ator caracterizado, a representação que ele ali faz, seja numa visita guiada, remete de imediato para outro tipo de experiência, para espaços imaginários que uma comunicação oral não envolve. Remete para outros tempos, para outros locais. E a própria visita guiada também oferece oportunidade para haver improvisação e interação com os participantes, e naturalmente isso também pode ter lugar numa comunicação oral. Cria uma componente viva da própria exposição científica que está a ser visitada, é uma parte da exposição que vai acompanhando os visitantes e pode ir interagindo com eles, e desta forma dá uma outra forma de proximidade e estímulo a esses visitantes. Para além desta forma de visita dramatizada, existem também já um número crescente de peças de teatro abordando temas científicos, e no slide foram referidas já algumas das que foram trazidas e ensinadas em Portugal. Elas cobrem já uma gama bastante vasta de temas, da física à química, matemática, à biologia, e creio que é importante não só o facto de ilustrarem os conteúdos científicos, mas também a própria discussão científica que ocorre, a reflexão filosófica e também o debate ético sobre o papel da ciência, os limites da própria ciência, questões que são levantadas. Dentro destas formas, digamos, de teatro encenado, há monólogos. Aqui foi também referido um monólogo que existe baseado na vida de Richard Feynman, numa das suas últimas lições. Há também um outro exemplo que eu gostaria de referir, que foram os cientistas ao palco, que é uma forma de stand-up cómico feito por investigadores e sobre ciência, que também teve grande popularidade. Mas quero aqui sublinhar as peças que envolvem múltiplos atores, porque adiciona aqui uma outra dimensão, nomeadamente a possibilidade de expor diálogo entre cientistas ou entre cientistas e outros elementos. Como exemplo, há uma peça chamada Copenhagen, do Michael Frayn, que também já foi encenada pelo Teatro Aberto, e que retrata o encontro histórico entre Niels Bohr e o Heisenberg, que discutem a energia nuclear, o fabrico de uma bomba atómica e, portanto, todo um conjunto de elementos científicos, mas também éticos em torno da ciência. Houve aqui uma breve referência também ao Depois de Darwin, que é uma peça de Timberlake Wertenbaker, que retrata discussões entre o Charles Darwin e o capitão do Beagle, o capitão Fitzroy, durante vários momentos desse confronto que teve lugar entre eles. E, portanto, se aqui estou a sublinhar esta forma teatral com múltiplos atores e a sublinhar este elemento que parece algo trivial, que é o diálogo, é porque devemos, entre os objetivos na comunicação em ciência, ter também como objetivo ensinar a pensar criticamente. Isto é trivial. Mas o diálogo
é algo que permite exteriorizar esse mesmo pensamento crítico, em confronto entre personagens. E também permite, esta forma, retratar a ciência enquanto um empreendimento coletivo, que é feito de cooperação, que é feito de discussão. Há, assim, um dispositivo para ilustrar estas dimensões, para corporizar exemplos de discussões concretas e observar o conflito entre perspectivas, o ultrapassar de dificuldades e a gênese gradual de ideias. Também só por interesse histórico, Platão, o importantíssimo filósofo grego, que utilizou o diálogo como forma de expor as suas ideias, era efetivamente um dramaturgo antes de abandonar essa carreira e se dedicar à filosofia. E o diálogo não é uma forma que nós, cientistas, usemos muito. Mas os dramaturgos oferecem a possibilidade de, através dessa forma, podermos expor ciência. Ora, obviamente que o teatro não vai substituir as outras formas de comunicação. Ninguém vai ver o QED e, de repente, sai dali já a entender mecânica quântica. Não é? Há até mesmo um crítico de teatro que diz, em vez de tornar o conteúdo científico inteligível numa peça, talvez os dramaturgos devam deixar o conteúdo difícil, deixar o público esforçar-se um pouco, permitir que alguns princípios permaneçam complicados e elegantemente remotos. Ora, também não creio que seja de criar a impressão que a ciência seja inacessível, mas acho que é útil também transmitir a ideia de que não é simples. Não é feito só de facilidades, como no CSI, em que tudo parece feito magicamente. Não há só aqueles momentos eureka. Não é? Exige esforço, persistência, dedicação. Há momentos entusiasmantes, mas há outros também de enorme monotonia. Há frustração, há desilusões. E, portanto, dito isso, salvaguardado isso, acho que o teatro tem, devido às suas formas, a capacidade de ter um papel didático que o cientista, nos seus formatos usuais, não tem. Antes de mais, oferece, nessa forma de diálogo, esta verbalização viva do pensamento, das ideias em ação. É curioso que alguns cientistas se dedicaram, já no final das suas carreiras, a escrever teatro, precisamente teatro sobre ciência. Há um destes casos, um neurocientista, o Alain Prochians, que estudou desenvolvimento e neurociências, e que explica porque esta opção. Diz ele, usar o nosso tempo para criar uma experiência teatral é uma ocasião para fazer ciência de forma diferente, de mostrar o seu lado oculto, aquele que nunca surge no discurso oficial. Aquilo que uma descoberta científica deve à imaginação é muitas vezes escondido e negligenciado, e a organização do trabalho científico não deixa espaço para jogos de reflexão. Um outro exemplo que aqui vos trago é de Carl Djerassi, que foi o pai da contracepção oral e que aos 60 anos de repente começou a escrever livros e depois peças de teatro. E a ideia das peças dele, para além de algumas que ele fez para serem encenadas e levadas a palco, escreveu também algumas peças destinadas aos alunos nas salas de aula lerem. Sendo que aqui a ideia era o professor andar para trás, dar o texto aos alunos, quanto muito servir como moderador depois da apresentação, mas exigir dos alunos o incorporar do texto, compreendê-lo e verbalizá-lo. E para que esse discurso, essa encenação, seja efetivamente depois convincente, é necessário que o pensamento dos alunos esteja organizado. Ou seja, exige deles um trabalho sobre o texto, sobre os conteúdos, inclusivamente uma empatia com os próprios atores científicos, que não é cedido quando é simplesmente lido o livro de texto. Sobre isto, já agora, uma experiência mais pessoal. Eu sou biólogo, só comecei a fazer teatro lá para os 30 anos, fiz uma série de aulas de teatro durante o doutoramento para manter alguma sanidade mental, e depois de fazer essas aulas achei que era um bom desafio memorizar texto, e enquanto ia passeando com o meu cão, ia dizendo texto em voz alta, nos descampados, que é para ninguém achar que eu estava maluco. E eu que tinha uma formação científica, de repente tive uma epifania sobre crítica literária, porque ao dizer os textos, ao memorizá-los e deixá-los serem processados e saírem pela minha boca, de repente
abriam-se portas para a interpretação do próprio texto, da riqueza do texto, que antes, só de ouvir o texto a ser lido por outros, ou mesmo lendo só para mim, na minha cabeça, não me estava acessível. E acho que é isto que o Gerasi pretende tentar alcançar. Obviamente que isto depois envolve e implica que os alunos se comprometam, não é, com o texto, mas isso, creio que qualquer exercício que nós façamos com alunos implica isso mesmo. Mas se eles se empenharem efetivamente em estudar e em interpretar bem o texto, é uma oportunidade para eles, de repente, se ligarem a conteúdos científicos e aos autores da ciência de uma nova forma. Há outras formas de teatro que aqui vos poderia referir. Por exemplo, há uma abordagem, o teatro-fórum, onde são apresentadas situações sociais com problemas, muitas vezes, de poder, e é dada depois a oportunidade ao público de tomar o lugar de um dos atores e tentar resolver, digamos, a situação que ali estava a ser exposta. Eu creio que isto pode ser útil, por exemplo, para lançar um desafio aos alunos, aos membros de uma audiência, sobre como encontrar os bons argumentos científicos, neste caso, para uma questão, e depois até ter uma reflexão sobre o que é que são os bons argumentos. Não é só este ou aquele ser bom argumento, mas o que é que faz com que um determinado argumento seja efetivamente bom. Para finalizar, em termos destas diferentes formas que o teatro proporciona, dizer-vos só que não é só o teatro em que os atores personificam pessoas, cientistas, mas há também a possibilidade de personificarem conceitos, modelos. E há na literatura e de experiência de professores um pouco pelo mundo inteiro, a experiência de fazer o bailado da meiose, para quem é de biologia, ou para fazer os eletrões na transmissão elétrica, ou os eletrões e os prótons num átomo. Portanto, há vários exemplos, inclusivamente, por exemplo, os alunos, neste caso, incorporarem diferentes elementos de um ecossistema em que transmitem energia e nutrientes entre si e se vão registando o que é que acontece, para tentar também não só explicar esses conteúdos, mas ao personificarem esses elementos do ecossistema, poderem ter outro nível, digamos, de responsabilidade sobre assuntos ambientais e outra percepção sobre como é que um ecossistema funciona. Para terminar, tentei aqui muito rapidamente expor-vos como, através do teatro, de diferentes formas, umas mais positivas, outras mais interativas, mas há a possibilidade de comunicar não só conteúdos, mas também o facto da ciência ser um processo coletivo e ser também uma instituição social que tem implicações éticas que importa discutir e que todos os cidadãos, nesse caso, têm de estar a par. Estas formas requerem, obviamente, serem desenvolvidas e requer também depois fazer-se investigação sobre qual a efetividade destas metodologias, mas acho que há aqui bastante espaço para explorar, quer seja os grupos teatrais encenarem estas peças, como os professores, quer ao nível do ensino superior, quer aos outros níveis, utilizarem estas formas também nas suas aulas para as dinamizarem e porem os alunos a pensar de uma outra forma sobre ciência. Muito obrigado.